amados e queridos irmãos, para nós outros é mais um grande motivo de alegria. Estamos reunidos para mais um episódio do nosso Mesa Redonda Entre Amigos. Hoje nós temos uma coisa muito importante para apresentar para os irmãos. O evangelista, professor e pregador do Evangelho, o evangelista Igor, um homem adestrado nas Escrituras Sagradas, que eu convidei para nos trazer uma palavra da parte de Deus, e ele aceitou o nosso convite. Por isso, nesta noite eu quero apresentar aos irmãos esse homem de Deus e deixar ele à vontade para falar aquilo que Nosso Senhor colocar em seu coração. Pastor, obrigado, pastor. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Aceitado o nosso convite e dizer que aqui o senhor está entre amigos. Amém. Obrigado. E fique à vontade e pregue aquilo que Deus colocou no seu coração. Amém. Estamos aqui para ouvir a mensagem diante de Deus. Deus abençoe e que sejamos nós abençoados em ouvir a palavra de Deus. Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, é um prazer muito grande poder estar aqui. Agradeço a Deus, primeiramente, por essa oportunidade e ao nosso querido pastor Bandeira por ter nos estendido esse convite para estarmos aqui, para estar compartilhando um pouco da palavra de Deus nesse momento que nós estamos vivendo. Meu agradecimento, tá, pelo Senhor se lembrar de nós, para estarmos aqui. Já vi em outros vídeos, em outras ocasiões, né, o programa Entre Amigos, né, Mesa Redonda Entre Amigos, e fico feliz em saber que a palavra de Deus tem alcançado muitos corações através deste programa, através deste canal. Eu tenho certeza que muitas pessoas ainda vão ser alcançadas através da mensagem que está sendo pregada através desta transmissão. Que Deus continue lhe abençoando, pastor Bandeira, que Deus continue abençoando a todos neste momento. E eu gostaria de trazer uma reflexão, uma palavra que Deus colocou em meu coração. Eu estava, desde o dia que o pastor Bandeira nos comunicou sobre a possibilidade de estarmos aqui para falarmos algo da palavra de Deus, e eu propus em meu coração em buscar de Deus uma mensagem. E brotou em meu coração o desejo de transmitir uma palavra aos irmãos, principalmente nesse período que nós estamos vivendo agora. Um período, como nós estávamos conversando e mencionando, que nós estamos num período muito difícil, um período de dores, de aflição, um período que nos retratam a Bíblia Sagrada, que já é os últimos dias, né, da igreja, os últimos momentos da igreja na terra. Então eu desejo trazer uma reflexão exatamente sobre esse período que nós estamos vivendo, sobre esse período que a igreja de Cristo está passando aqui na terra. Para nós nos refletirmos um pouco, faço menção às Sagradas Escrituras. No Evangelho segundo escreveu João, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no capítulo de número 20, no versículo de número 30 e 31. João, ele está aqui finalizando este Evangelho, né, a descrição histórica de Jesus, e ele diz o seguinte, versículo 30 do capítulo 20 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aleluia! Glória a Deus. Né? Que João ele está aqui finalizando o seu documento histórico, relatando a respeito das coisas que Jesus
fez, e ele diz aqui que Jesus fez muitos outros sinais diante dos discípulos, mas que estes sinais foram registrados para que todos aqueles que pegassem esse documento, todos aqueles que lessem este documento, esta escritura, para que eles acreditem, creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Algo muito interessante quando nós lemos sobre o Evangelho segundo João, é que João escreveu este Evangelho com um propósito. E parece-nos que o propósito que levou João a escrever este Evangelho, ele remonta a um tempo muito difícil, a um tempo muito difícil para a igreja daquela época. João, ele já era avançado em idade, João residia em Éfeso, e os líderes da região da Ásia Menor chegaram até João e pediram para que João escrevesse algo sobre Jesus, transmitisse algo sobre Jesus. E João, ele escreve este evangelho com o propósito de defender acerca de Jesus Cristo, para falar acerca de Jesus, porque eles estavam vivendo em um tempo, em um período que as pessoas estavam abandonando a fé. As pessoas estavam enfrentando o movimento do gnosticismo. O líder do gnosticismo naquela época era um homem por nome Cerinto, e este disseminava entre a sociedade daquela época palavras que eram contrárias aos ensinos de Jesus, desmerecendo até mesmo a pessoa de Jesus Cristo como divindade, como Deus, como homem, que veio para salvar a humanidade. Ele, semeando estas sementes, levou muitos e muitos a acreditarem naquilo que ele estava falando. E fez com que muitos irmãos em Cristo daquela época abandonassem a fé, outros desanimassem e alguns ficassem cocheando em dois pensamentos. Houve-se a necessidade urgente de se escrever este evangelho. Por quê? Porque João, ele era o último apóstolo vivo, a última testemunha ocular de que viu Jesus, ouviu Jesus. Não existia mais ninguém que pudesse ter andado com Jesus a não ser João. Então João, impelido e inspirado pelo Espírito de Deus, escreveu este evangelho para reacender novamente a chama do verdadeiro evangelho dentro dos corações dos irmãos daquela época. Porque os irmãos daquela época estavam passando por um período de apostasia. Estavam deixando de crer naquilo que um dia eles haviam acreditado. E isso me faz ver que nós não estamos num tempo tão diferente. Nós estamos num tempo que parece-nos que é um tempo semelhante, igual até mesmo. Porque nós estamos passando por um período de transformação social e por que não só dizer mundial. Um período em que a fé, a religião, a igreja tem sido colocado em xeque. Os questionamentos sobre a fé têm levado as pessoas a cochearem em dois pensamentos. Será que creio? Será que não creio? Será que tudo isso que tem na Bíblia é verdade? Será que tudo isso que tem na Bíblia deve ser acreditado nisso tudo? Então, João, ele escreve e ele finaliza o seu evangelho dizendo que tudo aquilo que ele escreveu para que os irmãos continuem crendo. Aqui eu quero traçar uma particularidade do texto grego, que para que a gente possa compreender melhor o que João queria dizer. João, quando ele diz creais é um pretérito do auristo.
Acredito que os irmãos que vão assistir esse vídeo vão pesquisar e vão procurar entender o que significa isso. Mas dentro da gramática grega, isso é um ato definitivo. João está dizendo assim para eles assim: creiam de uma vez por todas. Para sempre. Para sempre. Creiam de modo firme, convicto, de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus é o ungido de Deus, é o Cristo de Deus, que veio à Terra para salvar a humanidade. Uma vez que você creu firmemente, então você continua crendo. Observe que João, ele usa o creais e ele usa o crendo, que é um particípio presente ativo. O que quer dizer isso? Quer dizer que denota ato de perseverança. João está dizendo: você creu? Crie, João. Acredita? Acredito. Então, continue perseverando naquilo que você crê. Você crê em quê? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ungido de Deus, Salvador da humanidade, e que breve voltará para buscar a sua igreja. Esta é a minha convicção. E eu continuo perseverando nesta convicção. Pode vir pandemia, pode vir doença, pode vir peste, pode vir terremoto, pode vir guerras, rumores de guerras, tribulações, aflições. Nada me tira da minha confiança. Por quê? Porque brevemente Jesus voltará. Esta é a mensagem que João descreve a todos da sua sociedade, da sua época, mostrando que vale a pena acreditar e continuar acreditando em Jesus, apesar das circunstâncias que estão em nossa volta. Por quê? Porque o que define a alegria do cristão não é as condições sociais que estão em sua volta, não são as condições do governo que estão em sua volta, mas o que define a alegria do cristão se chama Jesus Cristo. Jesus é a verdadeira motivação e a alegria que jorra de dentro do cristão. Por isso que Jesus, quando ele vai falar a respeito das bem-aventuranças, ele usa uma expressão grega chamada makairos, que quer dizer mais do que feliz, mais do que alegre, mais do que abençoado ou abençoado. Jesus disse: bem-aventurados são os limpos de coração, bem-aventurados são os pacificadores. Aquilo ali é os mandamentos do reino. E quem segue esses mandamentos pode se deparar com todo tipo de adversidade, mas a alegria, ele continua jorrando dentro dele. Por quê? Porque ele creu firmemente. Por quê? Porque ele continua crendo. A mensagem de Deus para nós aqui nesta oportunidade é esta: não importa as circunstâncias que você esteja vivendo o hoje, o agora, doença, aflições, financeira, problemas, truculências, mas tenha convicção de uma coisa: Jesus está contigo e breve, muito em breve, ele voltará. Esta é a mensagem de Deus para os nossos corações nesta oportunidade. E eu agradeço. Deus abençoe ao pastor Bandeira por estarmos aqui nesta noite. Meus amados irmãos, uma mensagem tirada, extraída do coração de Deus. Coisa profunda, maravilhosa, a gente ouviu. Eu fiquei muito feliz com o que ouvi. E quero lhe agradecer, pastor Igor,
Amém, pastor. E lhe dizer, quero lhe fazer um convite, não para o senhor voltar aqui, para o senhor ouvir muitas vezes. Amém. O senhor nos ajudar a fazer este trabalho. Isso aqui é um trabalho que não é meu. É um trabalho nosso, porque é do nosso Pai. Eu peço a Deus que Ele ilumine muitas e outras oportunidades para a gente continuar trabalhando. Brevemente nós estaremos com o nosso rádio, nossa programação do rádio Entre Amigos, e eu espero contar com o senhor e com a sua esposa, fazer um programa de luxo. Amém. Estamos à disposição. Para Deus. Estamos aí. Eu quero agradecer, como é de costume, a todos aqueles que nos acompanham com alegria.